Amados irmãos, abramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. E nós faremos a leitura dos dois primeiros versos, versos 1 e verso 2. Romanos 12, 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome pelo nosso mediador Cristo Jesus, pelo privilégio que tivemos de dialogar contigo, ouvindo a Tua voz pela leitura das Escrituras Sagradas e respondendo a Ti por meio da oração e dos cânticos. Agora, Pai, o Teu povo se cala e está agora com os ouvidos atentos para receber a Tua palavra. Por isso nós pedimos para que somente a voz de Teu Filho, Cristo Jesus, pela exposição fiel desta palavra, seja ouvida nesta manhã. E que o Teu nome seja glorificado por meio dele, a quem queremos pregar nesta manhã. E que em tudo, ó Pai, estejamos atentos nesta renovação da aliança contigo, no atendimento à Tua santa convocação para este culto solene. É o que nós te pedimos, no nome dele, Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, quem queremos ouvir agora. Amém. Meus amados, quando nós pensamos sobre o ser humano, o que é o ser humano, nós vamos descobrir que o ser humano ele é movido por um comportamento, uma cultura, uma maneira de ser. E esse comportamento, essa maneira de ser, se estabelece porque nós somos seres culturais. Aliás, ter uma cultura que seria a maneira como nós cantamos, comemos, vivemos, casamos, criamos nossos filhos, nos diferencia dos demais elementos da criação. Somos seres humanos, por isso também somos seres culturais. E quando nós pensamos na cultura, nós vamos descobrir que a nossa visão de mundo é aquela que vai determinar a maneira como eu vou viver no meu comportamento, a forma como eu vejo todas as coisas. Por isso que a cosmovisão, ela é aquele aspecto silencioso no nosso coração que determina a forma como eu vou julgar, viver, apreender, rejeitar aquilo que vem a mim. E essa cosmovisão, ela muitas vezes é aprendida ao longo da nossa vida. E nós aprendemos então, seja de forma passiva ou ativa, nós aprendemos como nós determinamos a nossa vida. Por isso, essa cosmovisão, ela vai influenciar no modo como eu vivo com a minha esposa. Essa cosmovisão, ela vai influenciar a maneira como eu crio os meus filhos. Essa cosmovisão, ela vai determinar a maneira como eu lido com a internet, com o cinema, com a televisão, no contato com as pessoas. Essa cosmovisão, ela vai influenciar o meu trabalho e a maneira como eu vejo esse trabalhar, o meu estudo, aquilo que eu apreendo, o meu lazer, a minha profissão, ou seja, tudo que diz respeito ao meu comportamento, à minha visão, à minha reação, está toda ela de acordo com esta cosmovisão. Mas há um aspecto muito triste quando nós olhamos para a realidade, é que nós temos a tendência de agir por
por meio dessa cosmovisão que é apreendida, que é trazida majoritariamente por aquilo que o mundo determina, por aquilo que nós aprendemos na nossa vivência, por aquilo que nós assimilamos e que não vem da parte de Deus, mas vem da parte do mundo. E nesse sentido, nós vamos descobrir que o nosso crescimento educacional, a nossa preocupação com a educação, ela diz muito mais com relação às minhas pretensões profissionais do que uma vida de piedade. Ou seja, eu aprendo muito mais aquilo que tem a tendência de me arraigar a esse mundo do que aprender aquilo que deve ser a minha vivência e que levarei para a eternidade. Muitas vezes, por causa disto, por causa desse descuidado pecaminoso da nossa parte, nós podemos ser comparados com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, uma igreja portentosa, mas que confiava no seu poder, confiava nas suas estruturas econômicas, confiava em si mesma. Ou como o povo no tempo de Isaías ou de Oséias, um povo que ia para o culto, buscava o Senhor, mas todo o seu comportamento era ímpio diante de Deus, porque eles se comportavam não como o Senhor determinara, mas eles se comportavam como aqueles que eram ímpios e que descrentes diante do Senhor Deus. Frequentavam a igreja, mas nada representava isto na sua vida. É por isso que Paulo, quando ele traz aqui o capítulo 12 do livro da sua carta à igreja de Roma, ao livro de Romanos, nós vamos descobrir que ele tem aqui uma intenção sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o capítulo 12 é uma transição. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo traz a doutrina. Ele expõe aquilo que devemos saber acerca de Deus. Todo o segredo acerca da obra de Cristo, toda a grandiosidade da soberania de Deus, todos os mistérios revelados em Cristo Jesus são trazidos do capítulo 1 ao capítulo 11. É o que eu devo saber. Mas a partir do capítulo 12, verso 3, Paulo agora vai mostrar a aplicação desse conhecimento. Ou seja, não basta apenas conhecer, eu tenho também que viver essa doutrina. É o que nós, de maneira mais técnica, chamamos de ortodoxia, que é a doutrina, e a ortopraxia, que é a minha vida. É o que eu faço com essa doutrina no meu dia a dia. O que eu faço com esse ensinamento e aquilo que eu faço neste mundo. Por isso que, às vezes, nós corremos o risco de agir como Arão, por exemplo. Em Êxodo 32, versos 21 e 22, quando Moisés desce do monte e vê o alarido do povo, e vê que o povo está adorando a um bezerro de ouro, atribuindo este bezerro de ouro ao próprio Senhor Deus, Moisés, então, no verso 21, diz: que fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Veja a resposta de Arão. Arão responde: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Nossa, que doutrina! Que conhecimento correto! Abraão declara a sua fé, mostrando que ele conhecia de fato a revelação do Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele está trazendo aqui, evocando aqui a doutrina da depravação total do homem. Mas, todavia, Arão não viveu aquilo que sabia. Porque ele mesmo toma a iniciativa, movido pelo povo, para construir aquele bezerro, para dirigir aquela festa profana diante do Senhor, quando eles fizeram uma imagem do próprio Deus, o Deus Criador, para adorar, como faziam no Egito. Portanto, Arão, ele tinha uma boa ortodoxia, mas ele tinha uma ortopraxia ausente, porque pecava diante do Senhor. E este é o cuidado de Paulo. E quando Paulo, então, vai falar sobre a minha prática, como eu devo ser, como devo agir,
ele traz então esse texto para nos preparar para aquilo que ele vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o que Paulo está trazendo aqui é a maneira como eu devo viver a minha peregrinação nessa terra. É como se Paulo dissesse: você agora sabe doutrina, porém você deve agora aplicar essa doutrina no seu dia a dia, em tudo que você faz sobre essa terra. E é por isso que Paulo, então, ele inicia essa transição com uma expressão solene. Ele diz: rogo-vos. Essa expressão, amados, é uma expressão cheia de sentimento, mas também cheia de seriedade e gravidade. É como se Paulo dissesse: agora parem tudo e prestem atenção, por favor, naquilo que eu vou dizer. Paulo chama a atenção da igreja para que ela entenda a seriedade com respeito àquilo que ele há de tratar. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. E não apenas isso, mas ele diz: pelas misericórdias de Deus. Então, prestem atenção no que eu vou dizer. E aí, Paulo nos traz aqui dois aspectos do nosso comportamento. O primeiro aspecto é o nosso comportamento diante de Deus. É o nosso olhar para o céu. É o nosso olhar para o trono da graça. E na segunda parte, ele vai mostrar a nossa atitude para com o mundo, o nosso olhar horizontal, a nossa vida sobre essa terra. Portanto, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, para que vocês entendam de uma vez por todas como vocês devem se comportar diante de Deus e como vocês devem se comportar neste mundo. E tudo isso, obviamente, passa por uma cosmovisão que eu devo desenvolver no meu coração e na minha mente. A cosmovisão da Escritura Sagrada, a cosmovisão da lei de Deus, a cosmovisão daquilo que, a despeito e não obstante o que o mundo exige de nós, devemos viver corajosamente para a glória do Senhor, ainda que isto nos custe a própria vida ou a vida da minha família. Por isso, quando Paulo fala sobre a nossa atitude para com Deus, é o que nós encontramos no verso 1. E o verso 1 vai tratar exatamente sobre isso. Ele diz: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, o que Paulo está sintetizando aqui? Ele está dizendo de maneira muito clara, objetiva, a maneira como eu devo me comportar diante de Deus. E ele começa com o verbo apresentar. E veja que esse apresentar não é porque Deus dependa da minha apresentação para que Ele me conheça. Porque todos nós conhecemos a doutrina do coram deo, que significa estamos todo o tempo na presença do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a maneira voluntária, alegre, com que eu devo me apresentar diante de Deus. É a atitude daquele que diz: Senhor, eis aqui a minha vida. Veja como tenho andado, veja como tenho pensado. E é interessante porque no original esse verbo, ele traz a ideia de uma ação completa. Então é uma apresentação completa, não é por partes. Eu não devo apresentar a Deus apenas aquilo que convém a mim, mas eu devo me apresentar a Deus na minha integralidade, mostrando ao Senhor de fato quem eu sou. E eu devo apresentar isso, como ele mesmo diz, que apresenteis o vosso corpo. E a palavra corpo aqui não se limita a essa matéria, mas a palavra corpo aqui envolve tudo o que eu sou,
Por isso que esse apresentar-se diante de Deus é apresentar toda a minha vida, porque a palavra corpo significa a totalidade do que eu sou, o meu coração, a minha alma, o meu entendimento, aquilo que sou diante do Senhor, incluindo as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca. E aqui de fato traz ou subjaz a ideia de consagração. Nós devemos nos apresentar a Deus no espírito de consagração da nossa vida como um todo para Ele. E aí quando Paulo fala desta consagração, que eu devo primeiramente me consagrar diante do Senhor, ele vai falar que isso deve ser feito como um sacrifício vivo. E por que Paulo enfatiza vivo? Porque o sacrifício de morte já foi cumprido por Cristo Jesus. Ele morreu por nós. E a única maneira que nós temos de nos apresentar diante de Deus é por meio de Cristo. E não fora dele. Ninguém nessa terra, em absoluto, excetuando o Filho de Deus, tem acesso direto a Deus Pai. Porque se assim o fizesse, morreria fulminado pela ira do Senhor por causa do nosso pecado. É por isso que os puritanos do passado diziam que Deus, quando olha para essa terra, ele vê dois tipos de pessoas. Ele vê aqueles que são o primeiro Adão, que morreu por conta dos seus pecados, ou ele vê a seu filho, o segundo Adão, aquele que ressuscitou e vive para nos salvar. Por isso, não se engane. O acesso que você tem ao Senhor, e o autor de Hebreus nos diz isso, é pelo santo e vivo caminho. Por isso, quando Deus olha para você, Ele não vê a você, porque você possui pecado assim como eu, mas Ele vê Cristo em nós. Deus nos ama porque Ele ama a Cristo. E quando Ele nos contempla, podemos descansar no Senhor, podemos estar tranquilos nas mãos do Senhor, porque ao olhar para nós, Ele vê a imagem de seu Filho forjada em nós, porque nós de fato refletimos ao próprio Cristo. E quando Deus Pai olha para nós e vê seu Filho, então Ele se alegra e tem comunhão conosco. Por isso que Paulo nos diz aqui que nós devemos nos apresentar na nossa integralidade por meio de um sacrifício vivo, porque Cristo morreu por nós e Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que se coloca no meio entre o Deus Todo-Poderoso, que odeia com todas as suas forças o seu pecado, e nós, pequenos pecadores, que estão debaixo das asas de Cristo, protegidos por Ele. Por isto, não iremos experimentar a sua ira vindoura, mas vamos desfrutar da sua comunhão, aí sim, lá, sem pecado, por toda a eternidade, por causa de Cristo. É por isso que quando estivermos no céu, com o nosso corpo ressuscitado, nós vamos olhar para o nosso corpo glorificado e não encontrar marca nenhuma. Ele estará absolutamente perfeito, sem nenhuma cicatriz. Porque quando nós olharmos para Cristo, com o seu corpo glorificado, iremos identificar as marcas da cruz que Ele carrega em seu corpo glorificado por toda a eternidade. Veremos as marcas da coroa, as marcas do cravo e a ferida do lado. Porque de fato, quando Ele se apresenta aos seus discípulos, já com o corpo glorificado, Ele diz: eis as marcas da redenção. E nesse aspecto, não há como não se constranger diante do Senhor, não há como ficar constrangido diante de Cristo, por tamanho amor que se colocou em nosso lugar para morrer pelo nosso pecado. Por isso Paulo diz: o sacrifício agora não é mais
de morte, mas é sacrifício de vida, porque Cristo já morreu, Cristo já realizou a obra. Por isso podemos então, nesse aspecto, confiar que podemos apresentar diante de Deus um sacrifício vivo e também santo, no sentido de que ele é separado pela pureza, e é a pureza de Cristo. Esse santo aqui, que purifica, não diz respeito necessariamente a uma pureza que eu produzo, mas diz respeito à pureza de Cristo que toma a minha vida. E aí o Senhor Deus então olha para mim e percebe esse sacrifício que está em Cristo Jesus por ser santo, e aí ele se torna agradável, aceitável diante de Deus. E nós somos aceitos por causa de Cristo Jesus. É dessa maneira que devemos nos apresentar. Em outras palavras, resumindo ainda mais o que Paulo diz aqui, devemos nos apresentar diante de Deus em Cristo Jesus. Por meio dele, para ele, devemos então estar diante do Senhor. E aí, isto se torna uma adoração pensada, uma adoração que possui conteúdo, uma adoração que é espiritual, porque Paulo diz: este é o vosso culto racional. E quando ele fala de culto, ele está falando de adoração. Quando ele fala racional, ele fala de pensamento, que possui todo o conhecimento da revelação do Senhor, tudo aquilo que Paulo havia discutido na primeira parte dessa carta. Paulo diz: agora vocês possuem isso na mente, e vocês possuem Cristo em vocês, por isso vocês podem se apresentar diante de Deus, e ele há de receber essa apresentação como um culto agradável a ele. Por isso Deus se agrada de nós. Essa é a maneira como devemos nos apresentar diante do Senhor. E uma vez apresentados diante do Senhor, por meio dessa consagração, por meio dessa adoração pensada, essa adoração que conhece a doutrina, sabe o que Deus tem como vontade para nós, tudo isso por meio de Cristo Jesus. Agora Paulo diz como deve ser a nossa atitude diante do mundo, e que também deve acontecer por meio de Cristo Jesus. Verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século. Os irmãos conhecem muito bem, sabe que a palavra não vos conformeis é tomar a forma, é se parecer. Paulo traz aqui a ideia de que nós devemos ser vistos como pessoas estranhas a este mundo. Por isso é muito estranho, é muito complicado quando um crente piedoso ele é visto como um igual por um ímpio. Eu me lembro que há muitos anos, lá na universidade, uma colega minha, professora, me apresentando a uma banca, diz: esse aqui é o professor Alfredo, ele é pastor, mas é pastor dos bons. Aí eu disse: meu pai do céu, o que eu ando aprontando aqui nessa universidade para que ela assim o diga? Hoje é uma das pessoas que mais tem me perseguido. Eu disse: agora sim, Senhor, agora sim. Entenda isto. Não podemos tomar a forma do mundo, nós não podemos ter a linguagem do mundo, não podemos ter o julgamento do mundo, não podemos ter os valores do mundo, não podemos ter nada deste mundo, porque afronta o Senhor e afronta a Cristo, mas nós devemos ser duros para com este mundo, ele tentando nos moldar, e nós, enrijecidos por uma atitude de santidade, não permitimos que nada em nós se pareça com aquilo que pertence ao diabo e à carnalidade. É por isso que em Êxodo capítulo 10, dos versos 24 ao verso 26, há uma passagem que ilustra isso. Diz assim a palavra do Senhor: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi a Javé,
fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Veja que a intenção de Moisés não é fazer uma churrascada, não é ter comida, não é ter posse de animais, mas levar estes como manifestação do sacrifício e holocausto do culto ao Senhor, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nem uma unha ficará no Egito. Nada. É absoluto. A unha nos parece algo tão pequenino, tão inofensivo, que pode talvez partilhar com o mundo. Não, nenhuma unha da minha vida, do meu corpo, do meu pensamento há de ser tomada, há de permanecer, há de pertencer a esse mundo, porque eu quero, como vimos na primeira parte, ter uma vida absolutamente consagrada ao Senhor. E aí então Paulo vai trazer o caminho para isto. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas, trazendo aqui um contrário, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é interessante porque aqui, de fato, o que Paulo está dizendo é algo contínuo. Se ele diz que eu devo me apresentar a Deus como uma atitude completa, ele vai dizer que essa transformação, ela acontece ao longo da história da minha vida. Todos os dias eu preciso transformar, e o quê? A minha mente, a minha cosmovisão, os meus valores, a minha ética, a minha maneira de ver o mundo e a maneira como eu devo me comportar diante dele. Não é à toa que Paulo enfatiza aqui, de fato, a renovação da mente, a mesma mente que é capaz em Cristo Jesus de apresentar a Deus um culto racional, pensamento, conhecimento objetivo da lei de Deus. E nesse aspecto, amados, nós só podemos nos consagrar ao Senhor em Cristo Jesus se de fato conhecemos a vontade desse Deus a ser vivida. Porque não adianta nada tentar ser um crente sem conhecer a vontade de Deus específica para a minha vida, em todas as nuances da minha vida. Todas. Desde as mais simples, como comer, as mais complexas, como adorar ao Senhor em Cristo Jesus. É dessa maneira, renovando a minha mente, conhecendo a doutrina. E aqui é como se fosse um reverso, porque na primeira parte ele diz que nós devemos ter a prática dessa doutrina. E agora, quando Paulo nos fala no nosso comportamento diante do mundo, ele diz: esse comportamento tem que ser constantemente renovado pelo conhecimento que você tem de Deus. E aqui nos chama a atenção algo muito importante. A nossa consagração, ela é diária. Ela não é de uma vez por todas. Não há um elemento que me faça ser consagrado diante de Deus e aquilo tendo um prazo sem validade. Não. A nossa consagração tem prazo de validade, até o próximo pecado que cometeremos diante do Senhor. Por isso, sempre renovamos. É por isso que Deus nos convoca toda semana no dia do Senhor, para estarmos reunidos aqui e prestarmos culto a Ele, porque esse é um momento de renovação diante do Senhor, como comunidade de Cristo, como povo do Senhor. E aí então Paulo, quando traz essa verdade, dessa renovação da minha mente, conhecendo a vontade do Senhor. E os irmãos se lembram que na introdução eu disse que muitas vezes nos preocupamos muito mais com a nossa profissão, nos preocupamos muito mais com a nossa carreira, nos preocupamos muito mais com o dinheiro que eu vou ganhar, nos preocupamos muito mais com a aposentadoria que eu terei, nos preocupamos muito mais em saber e conhecer os segredos do mundo do que conhecer a lei do Senhor.
mas somente o conhecimento da lei do Senhor em Cristo Jesus nos faz consagrados diante de Deus. E aí ele encerra dizendo o seguinte: para quê? Então é o objetivo. Tudo isso que vimos tem um objetivo. E vimos de quê? Quando ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a santificação contínua, para que há um objetivo: experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo experimentar aqui não diz respeito à degustação. Algumas pessoas acham que aqui Paulo está dizendo: somente assim você vai poder desfrutar da vontade de Deus, você vai poder usufruir da vontade de Deus, degustar, usando esse termo de maneira santa, degustar, saborear a vontade de Deus. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Embora isso seja verdade, mas não está nesse texto. O verbo experimentar aqui, ele traz a ideia da atuação dos mercadores na sua época. O que são esses mercadores? Eles estavam no mercado, eles vendiam mercadoria. E aí alguém chegava e perguntava: escuta, quanto é o quilo dessa carne? Quanto custa essa verdura? Quanto custa esse tapete, esse tecido? E aí o mercador dizia: olha, 2 moedas de prata. Pois não, ele abriu o alforje e colocava na mão do mercador 2 moedas. Só que aquela moeda, pelo uso contínuo e por ser muito velha, ela era coberta por uma camada, uma pátina, como se diz, é o termo técnico para isso, uma pátina escura, que ocultava o tipo de metal que era. Então esse mercador, ele tinha 2 modos para descobrir se aquelas moedas eram verdadeiras ou não. A primeira delas era jogar sobre o mármore. Se ele estava em um lugar onde o mármore era disponível, então ele simplesmente jogava a moeda e o tilintar da moeda dizia que metal era feita. Veja a capacidade dele. Então ele jogava e dizia: o tilintar é de prata, então ok. Quando jogava e dizia: não, esse tilintar não é de prata não, nem de ouro, isso aí vai ser bronze, cobre, não venha me enganar não, e devolvia. Ou então, quando ele não tinha o mármore, estava em algum lugar que não dispunha dessa técnica, ele dava uma mordida na pontinha da moeda. Ele pegava a moeda toda preta e ele então com seu dente fazia um pequeno rasgo, e aí então ele olhava e dizia: de fato é prata. Porque quando não era, ele dizia: você está me enganando, leve suas moedas e saia daqui, porque você é um falsificador. É esse o termo que Paulo fala. Paulo está dizendo aqui especificamente que nós devemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os valores, toda a ética, todo o comportamento, tudo aquilo que vem a nós deve passar pelo experimento que vem da nossa mente, que conhece a vontade de Deus. Por isso, se nos chega algo com capa de santidade, com vestimenta teológica, mas eu descubro que aquilo é falso, eu devo devolver aquilo com veemência e dizer: aqui não, aqui só a vontade de Deus vigora. E isso, amados, deve nos fazer pensar naquilo que Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 6, quando ele diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, todo raciocinar a obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ora, se alguém vem para mim com valores, seja no meu trabalho, na minha família, seja na escola, na universidade, eu preciso ter maturidade e sabedoria em Deus por meio de Cristo para saber se aquilo é de Deus ou não. E se é de Deus, será muito bem-vindo. Se não é de Deus,
ainda que se nos pareça tão humana, tão boa, tão agradável, devemos rechaçar, porque nenhuma unha da minha vida há de pertencer a esse mundo, porque todo o meu ser pertence a Deus por meio de Cristo. E é claro que quando nós nos deparamos com esta afirmação de Paulo, do nosso comportamento diante de Deus e do nosso comportamento diante do mundo, devemos pensar o seguinte: ah, Senhor, estou perdido, porque sou pecador. E aí então vem a introdução do que Paulo diz, porque quando ele diz, rogo-vos, lá no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, por meio das misericórdias de Deus. E mais uma vez eu enfatizo, somente por meio das misericórdias de Deus, que está em Cristo Jesus, que em nós habita pelo seu Espírito, é que podemos ter a garantia de que podemos viver isto que o Senhor nos ensina. Tudo aquilo que Deus coloca como nossa responsabilidade é porque podemos cumprir em Cristo Jesus, por suas misericórdias. E aí, amados, concluindo, podemos pensar como aplicar essa mensagem a nós nos dias de hoje, no nosso comportamento diante do Senhor e no nosso comportamento diante do mundo. E aí, poderíamos fazer aqui algumas perguntas. Por exemplo, com que intensidade nós estudamos as Escrituras e os nossos símbolos de fé e boa literatura? Quanto tempo você gasta na internet para aprender acerca da sua profissão? Que é legítimo, é legítimo. Quanto tempo você lê livros que vão ajudá-los na sua atuação profissional, que também é legítimo? Quanto tempo? E compare isso ao tempo que você investe na leitura da Escritura Sagrada, na leitura dos nossos símbolos de fé e na leitura de bons livros. Se houver um desequilíbrio em prejuízo do nosso conhecimento de Deus, pecamos. E não tem saída. Não há como. Porque quando o salmista fala sobre a lei de Deus, ele não diz apenas, faça uma breve leitura de manhã e você está resolvido com Deus. Não, ele diz, leia e rumine isto o dia inteiro quanto à vontade do Senhor. É interessante que os puritanos, nossos pais do passado, quando eles cultuavam ao Senhor, eles obrigavam todos os membros a anotarem o sermão. Todos eles traziam a sua caderneta e anotavam. E no final, na sua aplicação, ele dizia, agora que vocês anotaram, meditem nisto a semana inteira, em todo momento, esteja no campo, esteja com o rebanho, esteja na cidade, esteja na escola, encha sua mente daquilo que você ouviu, para que o Senhor continue transformando a sua vida. Por isso a pergunta, com que intensidade estudamos acerca de Deus? E como pode ser isso comparado com a intensidade daquilo que estudamos com relação ao mundo? Ainda que licitamente, mas de que maneira eu valorizo? Porque isso vai mostrar o que tem mais valor para mim. Se é a minha vida como peregrino nesse mundo, ou se é a minha vida com Deus, que alcançará a eternidade. Por isso nós fazemos tantas perguntas acerca deste mundo. Nós sabemos que o que há 50 anos era crime, hoje é virtude no mundo. Era crime e continua sendo diante do Senhor, mas hoje é incentivado. Qual é a minha noção de casamento? Qual é a minha noção de sexualidade? Qual é a sua noção sobre pena de morte? Você deve ser a favor ou contra a pena de morte hoje, de acordo com a vontade de Deus? O que vocês acham, jovens solteiros,
de seus pais participarem ativamente na escolha do seu cônjuge, podendo inclusive impedir aquele que você supostamente escolheu para casar. O que você pensa acerca disso? Como nós devemos pensar sobre a maneira do nosso vestir? Como a nossa mente entende aquilo que é sensual e aquilo que é atraente? Porque há uma diferença. Nós, como seres humanos, na nossa vestimenta, podemos ser atraentes, ficar bonitos, mas nunca sensualizar. Quando nós pensamos no nosso envolvimento político diante da sociedade, o que eu devo de fato apoiar? Qual é a função da mulher? Qual é a função do homem? Qual é a função do meu trabalho? Qual é a minha função com relação às minhas economias? Veja, amados, nós precisamos renovar a nossa mente diante do Senhor, porque às vezes a nossa resposta para as indagações desse mundo estão muito mais baseadas na TV, no cinema, nos discursos políticos, no ensino vigente da escola, das universidades, daquilo que os meus amigos me dizem, do que aquilo que diz respeito ao Senhor. Eu me lembro que há alguns anos eu coloquei no Facebook uma frase de Jay Adams, onde ele dizia que todo suicídio é fruto de egoísmo, soberba e pecado. E qual não foi minha surpresa quando pessoas que se dizem crentes bateram e muito em mim, dizendo que eu era um enganado, aliviando para o homem no seu pecado e trazendo mentiras que possuem a capa de paz diante do Senhor. Isso porque o mundo quer impor a nós um cristianismo pacifista. É o pacifismo. E nós sabemos que o Evangelho não é pacifista. Nós sabemos que o Evangelho traz a paz de Deus a nós. Mas ele não tem o objetivo de pacificar o mundo. Pelo contrário, ele tem o objetivo de conturbar o mundo. Por isso, mulheres de Deus, mulheres piedosas, quando o mundo olhar para você, ele deve se escandalizar com a sua posição diante do Senhor. Homens piedosos, homens de Deus, o mundo tem que se escandalizar com a sua posição diante de Deus. Jovens, crianças, vocês devem escandalizar, chocar, abalar o mundo com a nossa visão e o nosso comportamento. Porque não há meio termo. Ou Cristo é glorificado, ou eu sirvo a banda podre deste mundo, na sua política, economia, sociedade e tudo que vem a mim. Que de fato no nosso coração haja o que o salmista fala no Salmo 139, 19 a 22. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino com as minhas entranhas os que contra ti se levantam. Odeio-os com ódio consumado. Para mim são inimigos, de fato. Aqueles que insidiosamente agem dessa maneira diante do Senhor. Por isso que age em nós o Salmo 119, versos 127 e 128. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado, pois tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e odeio o caminho da falsidade. E lá no Evangelho de João 15, 18 a 19 diz: se o mundo vos odeia,
Sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que você tenha discernimento de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos porque em Ti podemos descansar, pela obra de Cristo, que nos move a Tua lei, para que com amor e gratidão venhamos cumpri-la por meio de Teu Filho. Ó Pai, somos pecadores, nós podemos estar tranquilos, não no sentido de sermos pecadores, isso deve nos abalar e deve nos preocupar, mas no sentido de que em Cristo, mediante a confissão sincera e o desejo por santidade, somos aceitos por Ti, porque Tu nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, enche a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser com a Tua lei, com a Tua vontade, para que nos apresentemos diante de Ti como um culto racional, uma consagração pensada, meu Senhor, para que ao olharmos para este mundo, que se configura, se constitui como Teu inimigo, não venhamos a nos conformar com ele, que nenhuma unha, nenhum fio de cabelo nosso, Pai, seja roubado por este mundo, mas que, ó Senhor, venhamos cotidianamente transformar a nossa mente diante de Ti, para que possamos ser crentes experientes, que experimentam qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santifica o Teu povo, meu Senhor. Santifica o corpo de Cristo aqui reunido. Santifica-nos, ó Pai, em nome daquele a quem amamos e que morreu por nós, Cristo Jesus.